Olá, beleza? Voltamos então com mais um capítulo no YouTube, com mais episódio no podcast. E aí, eu vou dizer para você, tem comentário aqui, alguns comentários que eu recebi e preciso passar para vocês uma questão de educação. Alberto Oliveira, ô Alberto, tudo bem? Mais um capítulo sensacional. Muito obrigado, Roberto. Roberto não, Alberto, presta atenção. Você citou em um momento a criação da Rádio Cidade. Ela então foi a primeira FM do Rio de Janeiro? Não foi. Foi a primeira FM a realmente ser mais popular, mas não foi a primeira FM do Rio de Janeiro. A primeira FM do Rio de Janeiro foi a Rádio Imprensa, que trabalhava com FM, mas também com música, ambiente, tudo. Era muito legal. A Rádio Cidade veio muito tempo depois, quase 10 anos, eu creio. E a Rádio Cidade começou em 77 e se popularizou por conta do FM. Agora temos aqui altas histórias. Parabéns por registrar e compartilhar conosco essas preciosidades. Poxa vida, hein? Você falar que o que eu estou fazendo é preciosidade, eu vou ficar besta. Eu vou ficar assim, né? Tô me sentindo agora o cara, né? Mais uma aqui, peraí. Me identifiquei muito com sua história. Eu também era e ainda sou ligado em música e rádio, tanto AM quanto FM. Aguardo o desfecho dessa história. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Meu querido, essa história não tem desfecho. Não tem desfecho. Mesmo porque a gente ainda está vivendo, né? Eu estou fazendo um monte de coisa ainda, mas fico muito feliz de você ter escrito para a gente, de vocês terem escrito, né? Quero mandar um beijo também para minha amiga Mônica Venerable, a Moniquinha Venerable, que já agradeceu, já nos falamos, já falou que está tomando café da manhã, me ouvindo. Ih, eu tô todo bobo. Eu vou ficar estrela, hein? Bom, tô avisando que eu vou ficar estrela. Agora, já que eu estou falando de Mônica Venerable, isso não é combinado, isso aconteceu mesmo, olha. Já que eu citei Mônica Venerable, eu cito também a Fluminense FM. Não posso deixar de lado a história que mudou a forma de ouvir o rock and roll no Rio de Janeiro. Em 1º de março de 1982, portanto, bem depois da Rádio Cidade, né, nascia a Fluminense, a Flu FM, também chamada de A Maldita, voltada para o rock and roll. Os estúdios ficavam em Niterói. A finalidade da rádio era ser diferente das FMs, não apenas pelo fato de tocar bandas de rock e grupos que estavam começando, mas também ter linguagem e filosofia que nada tinham a ver com as chamadas rádios jovens. Bom, a qualidade de transmissão não era lá muito boa, mas mesmo assim os ouvintes estavam ligados à programação pelo conteúdo que ela irradiava, emitia. Você entendeu como é que sempre, durante todo sempre, isso ainda vai demorar muito, o conteúdo é o principal, é o mais importante. Porque não adianta você ter uma ótima transmissão se você não tem o que transmitir. Se o ouvinte não tem outra opção de programação, não vai se importar com a qualidade sonora. Nenhuma outra emissora tocava o que a Maldita FM tocava, né? Não se pode falar de Fluminense sem falar de Luiz Antônio Melo, o coordenador, o cara que mandava, o cara que, enfim, era o cara, né? A emissora de Niterói saiu do ar em 30 de setembro de 1994, depois voltou, depois saiu, depois voltou, depois saiu, depois saiu. E eu, deixa eu ver, isso foi, quando é que eu já não estou até meio perdido, em 82, em 83, em 83, eu ia muito para São Paulo por conta de um namoro, é verdade, hoje eu posso falar tanta menina aqui no Rio de Janeiro, né? Mas tudo bem. Ouvia e visitava as emissoras paulistas e vinha carregado de vícios da Jovem Pan, que era um absoluto sucesso em São Paulo. Tem nada a ver com a Jovem Pan de hoje, não, tá? A Jovem Pan de São Paulo, naquela época, era música bem jovem, disco music e papapá. Bom, só tem um detalhe. Eu vinha com as gírias de São Paulo, que não caíam bem no Rio de Janeiro, principalmente numa rádio alternativa, onde eu estava. Então, assim, quando eu cheguei na rádio Estácio FM, na primeira reunião de rotina,
o diretor disse que precisava me esconder na programação porque o dono da faculdade, o senhor João Shoa, não tinha gostado muito de minha voz e das gírias paulistas que eu trazia na bagagem. Bom, enfim, ele então fez o seguinte: ó, vou botar você para folga, você vai trabalhar só fim de semana, que aí eu escondo você. Eu falei, tá, tudo bem, eu concordei. Todo mundo na reunião disse, isso é um absurdo, e não sei o quê. Eu me senti protegido, agradeci a todo mundo, assim, mas não tinha muito o que fazer, não. Não sabia, mas esse seria meu último dia na Rádio Estácio. Foi, assim, muito louco, né? Bom, eu estava, claro, aborrecido, né? Mas ciente que nem tudo seria fácil. E eu também estava errado em colocar uma gíria não muito carioca. Entrei no ar, deixando o problema fora do estúdio, analisando a decisão de me esconder, achei que havia coerência na observação dele. Muitas vezes a gente fica revoltado, né? É como um jogador que é substituído. Eu não queria ficar no banco de reservas, né? Mas eu acho que foi bom, foi interessante, né? Enfim, vida que segue, o envolvimento com o trabalho é grande e às vezes temos tendência em achar que a emissora é nossa. E assim, qualquer movimento que desagrade pode soar como algo contra nós. Mas não é assim, não pode ser assim. Um profissional deve ter em mente que ele é pago para desempenhar um trabalho que foi definido e segmentado pela direção da emissora. Se não houver esse norte, a rádio passa a ser uma colcha de retalhos, onde todo mundo mete a mão sem uma unidade de trabalho, eu faço uma coisa, depois o outro faz outra, e é uma bagunça, né? Bom, pela minha experiência em direção e coordenação de emissoras, eu garanto a você que quanto mais alto o cargo, mais achamos que a emissora nos pertence. A gente cria afeto, cria vínculo, cria o amor. Mas não é assim não, esse romantismo era comum. Hoje, eu acho que a gente não pensa assim não. Na verdade, o título do livro é esse, né? O rádio era tão romântico. Bom, voltando aqui nesse dia fatídico da reunião, decidi não me esconder, entrei no ar na Estácio e bem tarde da noite. Olha, eu vou falar, tipo assim, 1h30 da manhã. Eu recebi um telefonema. Um telefonema dizendo que era da Rádio Transamérica de São Paulo. Tcharam! Estavam no Rio, selecionando locutores para Transamérica FM, que entraria ao vivo no Rio de Janeiro em maio de 85. Estávamos em 84, lembra? Ouviram minha voz da Estácio e gostaram muito do meu trabalho. Assim, nossa... Aí aceitei o tal do convite para o dia seguinte fazer um teste nos estúdios maravilhosos da Transamérica. Vou repetir, maravilhosos da Transamérica para a época. No mesmo dia, você não vai acreditar, já estava contratado. Me ouviram. E eu fui o último a fazer o teste na Transamérica. Me ouviram. E disseram assim, opa, tá aí o cara para fazer o programa de rock. Mas eu não tinha voz de rock. Depois me explicaram, né? Olha, é porque você é um pouco mais sério e a gente quer fazer um programa de rock com uma pegada mais séria. Eu falei, opa, é comigo mesmo. E aí, meu amigo, eu ia ganhar, quer ver? 6, 8 vezes mais do que eu ganhava na Estácio. Ia ter audiência. Foi aí a primeira vez que eu achei que fosse ficar rico. Eu achei várias vezes que eu fosse ficar rico, viu? Depois, com a idade, a gente percebe que é só achou mesmo, né? Mas enfim. Então, eu boto aqui, próxima parada, Rádio Estácio para pedir demissão. Eu não precisava mais me esconder. Agora eu ia aparecer na Transamérica. Meu avô já tinha se apaixonado pela minha nova profissão, né? E pelos novos sonhos do neto preferido, sendo eu o único neto. Mas ficava me ouvindo no quarto dele sentado na cama com o rádio bem alto. Ouvia até a Voz do Brasil, porque eu entrava no ar na Transamérica às 6 da tarde. E naquela época era obrigatório colocar a Voz do Brasil às 7 da noite. Então ele ficava ouvindo para eu esperar, para me esperar, né? Voltar às 8 horas. Aí diziam para ele assim, espera aí, né? Até 8 horas, pode fazer outra coisa, que daqui a pouco ele volta. Eu falei, não, eu quero ficar aqui, porque vai que ele volta antes, né? Então, já tinha conversado comigo sobre a minha opção profissional, isso me deixou mais à vontade, me deixou mais confiante,
e assim eu percebia claramente que no fundo, eu queria era a aprovação dele, né, o apoio dele. Então eu tive. As lembranças da rádio imprensa são muito legais. Era uma brincadeira, tá operando os equipamentos. Ainda tinha cassete, olha só, a gente operava o cassete, pegava o cassete, voltava um pouquinho assim com o dedo, encaixava lá e dava o play, a música tocava. Eu tô falando de uma rádio muito ouvida na época, a imprensa era muito ouvida. Também comecei fazendo um horário curioso na Imprensa FM, que começava às 4 horas da manhã e saía às 8 da manhã, de 4 às 8. 4 da manhã às 8 da manhã, que loucura, né? Hoje eu acho uma loucura, na época não, na época eu achava legal, interessante, né? Porque a gente está envolvido e tudo. Logo depois vinha o programa da dona da rádio. Tcharam! Agora vamos tremer tudo aqui. Dona Eunice Cury. Bom, para uns, uma fofa. Para outros, o cão chupando manga. Não porque ela era feia, aliás, ela era muito bonita, né? O problema não era esse, o problema é que ela era peito no pé, sabe? Pá! Peito no pé não, pé no peito, né? E eu peito no pé, não. Pé no peito, ela chegava assim, pum, falava, você é ruim, você não presta, você não pisa mais na minha rádio. Ela falava assim, muito educada. Bom, ela era muito estranha, essa dona Eunice, tá? Era a dona da rádio e não tinha conversa. Colocou muito locutor no mercado. Em uma ocasião, o operador desse programa, da dona Eunice, ela fazia, se não me engano, um programa chamado Linha Europa, era só música francesa, né? Ela achava que dava ibope isso. Não tinha jeito. Já havia escapado uma vez, mas dessa vez quem iria operar o equipamento naquele dia era eu. E eu pensei assim, vou operar para o cão chupando manga. Pensei quando ela entrou no estúdio, com aquela fama dela de braba. Ela não olhava, gente, ela fuzilava. Não deu outra. A caixa de uma fita cassete caiu bem em cima da chave do microfone, colocando o microfone em modo neutro. E eu não percebi, quer dizer, ele nem estava aberto e nem estava fechado. Aí acabou a música, eu, todo bobo, né? Falei, dei sinal para ela falar. Vai lá, dona Eunice, vambora. Tuf. Ela falando e a voz dela não saiu no ar. E eu fiquei, por que está acontecendo? O microfone está aberto, tá ligado? Mas estava em off, né? Eu não sabia. Não está em off, está on. Mas ali estava em neutro. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu vou ser demitido agora. Aí sabe o que foi que ela falou? Ela disse que eu estava boicotando o programa dela. Aí saiu do estúdio para chamar um técnico. Aí o cara viu, né? Ah, não, aqui não foi culpa dele não. Papá, bateu. Quando estava tudo resolvido, ela me olhou e falou que ela ia me demitir quando voltasse da França. Olha, eu vou para a França, hein? Quando eu voltar, você está demitido. Viu? É chique demais, né? É chique demais uma pessoa que vai demitir a outra só quando voltar da França. Eu vou lá, vou comer um croissant, depois eu volto e vou demitir você. Demitir, vou supor. Bom, a França, a minha sorte é que a França é longe. Aí eu acabei entrando na Transamérica antes dela voltar. Quando ela voltou, eu acho que ela ficou procurando. Cadê aquele garoto? Cadê aquele garoto que me boicotou? Cadê ele? Vou demitir, vou demitir. Eu já estava, já tinha me pirulitado. Meses depois, a Rádio Imprensa foi arrendada para programas de segmentos diferentes. Já não tinha mais, não era uma rádio uníssona, né, que tocava música pop, rock, música popular, ou até música de novela, na época a dita música brega, não. Não havia direção artística. Era uma evidente a falta de carinho com a rádio. Era evidente a falta de carinho com a rádio. Queriam faturar, né? E aí acabava um programa evangélico, começava um programa com o Pai de Santo, com a publicidade de motel. Era muito louco, né? Não importava. O financeiro era que norteava a Rádio Imprensa. Aí eu peço aqui no livro, para o operador que está tocando, fazendo a programação musical do meu livro, botar Lobão. Essa noite não, essa noite não. Bom, aí eu continuo. A época da Transamérica, deixa eu ver, eu estou aqui atualizando o meu livro, Rui Jobim, o rádio era tão romântico. Deixa eu ver as novidades que o tempo trouxe. E vamos lá. A época da Transamérica FM foi a mais interessante da minha carreira. Você sentiu até que eu dei uma pausa e estou falando um pouco mais seriamente, né?
Não havia projeto audacioso, não havia plano de marketing ou nada parecido. Simplesmente a ideia de um cara chamado Eduardo Andrews em fazer uma rádio moderna, jovem, pitadas de humor, que foi chegando aos poucos no primeiro lugar. Por mais que o trabalho tivesse como objetivo a audiência, essa audiência pegou a gente de surpresa. A gente era muito jovem, tinha vontade de fazer uma rádio inesquecível, mas não era planejado, era tudo natural. Jovens, talentosos e simplesmente inocentes. Nós éramos inocentes, né? Na verdade, uns não eram tão inocentes assim, mas éramos uma equipe coordenada pelo Eduardo Andrews, que a gente chamava carinhosamente de Tio Edu. Tio Andrews. Isso dizia tudo, né? Tio Edu, como era chamado na época por todos da rádio, tinha um talento enorme, já nos deixou, faz muita falta. Eu sinto falta também não só do homem do rádio, mas também de um grande amigo. Edu foi um grande amigo, um cara que eu tenho muita saudade e que faz falta. Ele uniu essa equipe diante do microfone e ele não precisava nem mandar. Ele pedia e a gente fazia porque a gente confiava nele. Era comum eu chegar às 10 horas da manhã, e olha que eu entrava no ar às 6 da tarde, mas à época às 6 da tarde tinha um programa que eu apresentava chamado New Rock. New Rock, Transamérica, oferecimento Pier, a moda do Havaí para você. Nem existe mais a Pier. Existe ou não existe? Bom, New Rock não existe mais. E aí, pra você ver só como é que a rádio era legal, né? Eu ia entrar no ar às 6 da tarde, chegava na rádio 10 da manhã. Esse nome aí do New Rock veio de uma onda chamada New Wave. Já falei aqui que era sucesso no início dos anos 80, né? E como eu era um locutor mais sério no ar, o Edu achou que daria certo apresentar um programa de rock. Esse contraponto foi fundamental para o sucesso no horário. Alcançamos segundo lugar de audiência, tá? Chupa 98. 98, não, na época era 90. Era. Na época era 98, né? É isso. Bom, então, o que eu fazia, né? Já tinha passado raspando ali na Rádio Imprensa, quando a tia Eunice foi para a França, né? Então, assim, como eu tinha esse meu compromisso às 6 da tarde, chegava às 10 da manhã, a gente conversava muito, a gente produzia, né? E os lançamentos no programa desse New Rock que eu fazia eram a diferença para a programação normal da rádio. O programa era um laboratório para essas novidades. Por exemplo, nós tocamos U2. Algumas vezes eu até chamei de U2, porque a gente não sabia. E depois ia para a programação da rádio normal, né? E os locutores falavam, essa aqui, mais uma que saiu do New Rock, Transamérica, papapá. Assim o sucesso foi chegando, né? Embora a gente não tivesse preparado para ele, a gente tirou algum proveito desse sucesso. Uma rádio jovem, criativa, um ótimo som de transmissão, trans o quê? Tinha uma campanha que o Cláudio Carneiro, Carlos Alberto, eu e ainda a Adriana Rimmer criamos, sempre que falava trans, era o quê? Trans o quê? Transamérica. Né? Com a experiência que temos hoje, ficaria muito fácil perceber que a equipe não duraria muito tempo. A concorrência veio com tudo para tirar alguns da equipe, os egos começaram a inflar, normalmente. Tratamentos diferentes para as estrelas que já começavam a brilhar, fez com que as diferenças aumentassem a cada dia. A equipe foi perdendo força, os salários foram diversificados, a união, na verdade, foi para o espaço. A própria direção ajudou um pouco a dispersar a equipe. Se no início era um time produtivo e criativo, no final já era cada um por si. A Transamérica estava no ar já há algum tempo antes desse sucesso, mas a programação vinha de São Paulo, ia para toda a rede de São Paulo, através dos malotes do Banco Real. Rui, o que o Banco Real tem a ver com isso? O Banco Real era o dono da Transamérica, era o dono da rádio, entendeu? Então, assim, todos os dias chegavam os malotes com a programação batida à máquina de escrever, os cartuchos com as músicas novas e o que mais fosse necessário. Se você achou estranho o Banco Real entrar nessa história,
É porque o dono do Banco Real, o senhor Aloysio Farias, gostava muito de rádio e comprou um canal também no Rio de Janeiro. Tá vendo? A rádio estava em 18º lugar no Ibope e faríamos da Transamérica uma emissora genuinamente carioca, com locutores cariocas, programação carioca, segmentada, rock and roll. Alaor Coutinho era um locutor da rádio em São Paulo e foi o responsável pela contratação da equipe. E ele convidou o radialista, jornalista, Amaury Santos, para coordenar o Rio de Janeiro. Mas o Amaury estava muito ocupado, acabou declinando do convite. Foi então que surgiu o nome do Eduardo Anderson. Esta nova Transamérica ao vivo, com locutores cariocas, entrou no ar no dia 1º de abril de 85. Não era mentira. 1º de abril, não era mentira. 1º de abril de 85, eu estava no grupo, sabia que era uma grande emissora, sabia que era um grande salário, sabia que era uma responsabilidade, mas não sabia que a minha vida ia mudar tanto para melhor. É, verdade. Aí agora eu peço para você ouvir a música do David Bowie, This Is Not America. E eu falava, agora você ouve aqui em 101,3 na Transamérica, David Bowie, This Is Not America, This Is Transamerica. Eu falava assim. Bom, meu avô, voltando agora para a família, meu avô deixou a gente depois de 3 anos que minha avó deixou. Então, 3 anos depois, foi a vez do meu avô ir embora, 3 anos de saudade que ele não aguentou. Após essa imensa perda, eu fui morar sozinho. Solidão novamente me fazendo crescer. Crescer dói. E essa dor não passa. O comandante, como eu chamava meu avô, porque ele era um comandante da Marinha Mercante, ainda faz muita falta. Eu lembro muito desse cara que me ajudou, que me deu assim o rumo, me deu o norte, me ajudou muito. Vamos subindo então, astral. Nos estúdios da rádio eu me senti em casa, já que voltar para casa era difícil. Ficar sozinho era dureza. Bom, mas por que tu ficou sozinho, né? Não sei. Fiquei sozinho porque quis. A Transamérica me ajudou muito nessa recuperação emocional. Todos do grupo me apoiaram e eu só tenho a agradecer, porque realmente foi um momento muito difícil. Mudança de casa, perda do cara que eu gostava muito, que era meu avô. E aí veio a ditadura, que foi pelo ralo, acabou, vazou, vai embora, tu não serve para nada. A ditadura foi pelo ralo e podíamos falar qualquer coisa. Qualquer coisa. Bom, aí falar qualquer coisa de política, a gente não sabia falar em política. Então a gente podia falar o quê? Palavrão. Achava que palavrão era legal. Pode falar palavrão? Ah, pode. Estamos na abertura política. No Réveillon de 85 para 86, aconteceu algo inusitado, assim. Para a época, né? Para a época inusitado. Hoje é sem graça. Na hora da passagem de ano, 10, 9, todo mundo se abraçou. E aí aconteceu que o Carlos Alberto, na época chamado de Casober, estava em êxtase, após de várias garrafas de Fanta Uva. Ele não bebia, não bebe, não sei se ele bebe hoje, mas acho que não. Zero, feliz ano novo, ele falou, oi Jobim, puta que pariu! Assim, mas em alto e assim, não foi uma coisa, não foi um puta que pariu. Ele foi cadenciando, puta que o pariu, entendeu? Foi assim, bastante pesado. Foi um puta que pariu sonoro, com o som maravilhoso do FM da Transamérica. Eu acho que era um desabafo de todo mundo, sabe? Pela ditadura, pelo Tancredo, que tinha falecido. Não, Tancredo não tinha falecido ainda. Ih, eu estou misturando as botas aqui. Estou misturando tantas botas que não são botas que são misturadas, são as bolas. Mas, enfim. Eu acho que era um desabafo de todo mundo estar ali, né? Aquele palavrão foi comentado por todo mundo durante muito tempo. Quase todos os locutores na rádio estavam fazendo a passagem do ano ao vivo. Aí eu quero perguntar a você, qual emissora hoje, qual equipe, seja televisão, rádio, vai passar todo mundo junto, deixar suas famílias e passar todo mundo ao vivo a passagem do ano? A gente não falava em hora extra, não falava em cachê. A gente queria estar um com os outros, entende?
e também queria que a rádio fosse um sucesso. Por pouco tempo, a Transamérica foi uma família. E eu só tenho a agradecer a todo mundo, eu só tenho a agradecer os acertos, os erros. E, assim, depois de tanto tempo, até hoje, as pessoas falam, ah, você é o Rui Jobim da Transamérica, olha isso. Eu não fui um dos mais famosos da rádio. Eu acho que a mais famosa da rádio foi realmente a Adriana Rimmer. Eu não fui o mais famoso, mas as pessoas lembram. As gravadoras na época tratavam a equipe da Transamérica assim, ó, como os melhores do mercado. Nas audições, onde a gravadora tocava os lançamentos, tínhamos champanhe, camarão à vontade, tinha, então, para quem gostava, outras coisinhas também rolava, entendeu? Era só ver o clipe, ouvir a música, se fosse interessante para a rádio, a gente tocava. Se não fosse, fazia charminho e pegava um brinde. Para as gravadoras, eram tempos bem diferentes dos tempos de hoje, né? Eu vou pedir licença ao Eduardo Anderson para contar um segredo dele. Agora, eu já contei isso para ele até mesmo porque ele leu o livro, né? E quando ele leu o livro, ele me ligou, rindo muito. Ju, ele me chamava de Ju. Ju, que coisa, aquele bigode dele, que coisa. Muita saudade, Edu. Aí eu vou pedir licença mais uma vez ao Edu Andrews, que está aqui, ó, vendo a gente lá em outra transmissão, para contar um segredinho dele. A Transamérica de 85, que chegou ao maior índice de audiência, tinha extraoficialmente uma diretora de marketing, que não ganhava salário, ninguém conhecia ela, nem estava entre os nomes no RH. Sabe quem era? A sobrinha do Edu. A sobrinha dele tinha a mesma idade dos nossos ouvintes. Então ela dava as dicas para ele das músicas que ela gostava, né? Como a idade dela era a idade do nosso foco de ouvinte, o tio Edu aproveitava para fazer pesquisa, tá vendo? Ele tinha na família uma ouvinte assídua que falava tudo. O Rui falou um negócio engraçado, o Casalberto contou uma piada, a Adriana Rimmer inventou isso. Ela falava muito interessante, né? Então é isso. Eu estou aqui, deixa eu ver quanto tempo, porque se você já percebeu, eu estou dividindo esse capítulo em várias partes, porque todo mundo sabe que os anos 80 foram frenéticos, né? Então não dá para contar tudo que aconteceu no rádio nos anos 80 em 30 minutos ou 1 hora. Então eu vou parar por aqui. Na semana que vem, sexta-feira, 10 da manhã, mais um episódio continuando a história da Transamérica, tá bom? Aí eu vou falar sobre essas coisinhas aí, né? Um capítulo curioso que aconteceu. A gente... Bom, enfim, muita criatividade, né? Já falei que o Edu tinha uma sobrinha que ouvia a rádio e dava as dicas da música. Já falei que eu quase fui demitido da Rádio Imprensa. Eu acho que até hoje dona Eunice está me procurando para me demitir. Bom, enfim, a Transamérica foi um marco na minha vida. Eu digo na minha vida porque não foi um marco. A minha carreira se confunde com a minha vida, entendeu? Eu não tenho muita separação, eu não tenho isso. Nem sei se eu gostaria de ter. Mas a minha carreira radialista se confunde com a minha vida. Eu passei a minha vida praticamente toda dentro de estúdio de rádio. Me relacionei com pessoas de rádio. Me casei com pessoas de rádio. Então, tudo meu é muito rádio. Então, eu não tenho muito essa coisa. Então, a Transamérica foi um marco muito legal na minha vida. Tenho muito orgulho de dizer, eu participei daquela primeira equipe que revolucionou pela segunda vez no Rio de Janeiro a frequência modulada, 101,3. Estou falando de 84 para 85. Então eu vou continuar. Muito obrigado. Você pode mandar o seu e-mail para escoladeradio@escoladeradio.com. escoladeradio@escoladeradio.com. Ou então mandar um WhatsApp. Olha, eu estou gostando. Se você falar que está gostando, é melhor. Se você falar que não está gostando, tudo bem, mas eu prefiro que você goste, entendeu? Eu prefiro que você mande o que está gostando. Então, aí você manda para 21, é o WhatsApp, 21-2225-5794. Mas é o WhatsApp? É o WhatsApp. Coisas da Escola de Rádio.
21-2225-5794, tá bom? Quero agradecer também a minha fiel escudeira, a minha fiel esposa. Completamos 30 anos de casado, olha isso. Conheci Cristiano em rádio, olha que coisa, né? Tô falando, tudo se mistura. É isso. Conheci Cristiano em rádio, completamos 30 anos de casado e ela ainda dá pitaco. Olha, gostei disso, isso aqui não gostei, fala mais sobre isso. Ela é produtora, né? Então ela dá esses pitacos aqui que são muito bem-vindos. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado você que ficou aqui. E não perca no próximo episódio as coisinhas que eu lembrei aqui da Transamérica. Eu vou contar coisas novas, novidades, coisas que você vai cair o queixo. Vai nada que hoje você não faça. Um beijo, fica com Deus. Muito obrigado pela audiência no YouTube e pela audiência também aqui no podcast. Valeu, beijo!